Fala aí, rapaziada. Infelizmente o Vasco acabou de perder para o Santos, né? O jogo foi 4-1. E, cara, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, vou tentar fazer o vídeo mais enxuto possível. Gostaria de destacar que o Santos venceu porque a proposta de jogo do Santos foi mais feliz do que a do Vasco hoje. E o Santos ganhou na bola, né? Apesar daquele pênalti ali, o primeiro pênalti que teve, que eu acho discutível, mas o Santos ganhou na bola, né? Mas eu gostaria de destacar rapidinho, cara, algumas picuinhas que eu observei ali durante o jogo, cara. Que, cara, isso me entristece, principalmente no futebol brasileiro, sabe? Você geralmente não vê numa liga top, né, do mundo, né, como um campeonato inglês da vida, acontecendo esse tipo de coisa, sabe? O Santos, que durante a semana e tal, transformou esse jogo. Eu achava realmente que iria ser um jogo decisivo. Era um jogo decisivo, né? Onde o Santos saiu vitorioso. Mas eles colocaram um que a mais, sabe? Envolve instituição, envolve torcedores, envolve até jogadores do Santos, né? Sem choradeira minha, cara. Só observações, né? A gente pega algumas coisas aqui. Hoje, quando o Vasco estava aquecendo dentro do gramado da Vila Belmiro, o cara lá que falava no microfone, né, pra torcida, disse que o Vasco, né, no caso, seria o clube que mais conhece a Série B no Brasil, cara. Cara, eu acho isso tão pequeno, sabe? A instituição entrando nesse mérito, cara. Deixa isso pro torcedor do Santos, deixa o torcedor do Santos chamar o Vasco de Série B. Faz parte, é da zoeira do futebol. Assim como a gente zoa a torcida do Santos, que só tem idoso e coisas do tipo. Então faz parte do futebol. Mas a instituição entrando nessa picuinha, sabe? Pô, cara, instituição a gente trata com grandeza. Instituição com instituição é grandeza com grandeza. O Santos é enorme, assim como o Vasco também é. O Vasco que é um clube histórico na luta racial. O Vasco que tem grandes títulos. O Vasco que já ganhou 4 campeonatos brasileiros. O Vasco que tem Copa do Brasil. O Vasco que tem Libertadores. É uma das maiores torcidas do Brasil. Então, cara, eu achei isso aqui uma picuinha da instituição Santos. A gente entra também em outra picuinha agora envolvendo o jogador, né? O que o Soteldo fez hoje, cara, foi muito pequeno, cara. Muito pequeno. Isso mostra que é um jogador que, como nunca vai ganhar nada na vida, né, de título grande, então é um jogador que tem que se mostrar fazendo alguns malabarismos, algumas coisas bizarras, né, que a gente vê em circo. Uma coisa é você fazer uma graça com a bola rolando, você dá uma pedalada, você dá um chapéu, faz parte do futebol, né? Mas o Soteldo não, ele quis subir na bola hoje se achando o cara, né? Soteldo, então é por isso, cara, que você nunca ganhou na Libertadores, é por isso que você nunca vai ganhar um título grande, um campeonato brasileiro, cara, porque você é um jogador mesquinho, sabe? Essa semana eu vi uma entrevista sua no Cartoloco, cara, onde o Cartoloco tava falando as dificuldades da Venezuela, cara, eu fiquei com pena do Soteldo, cara, sinceramente, mas depois do que o Soteldo fez hoje, cara, eu achei ridículo. Então a gente tem a instituição, a gente tem jogadores, sem falar a torcida, né? Torcida que já arrumou confusão lá na Vila Belmiro, mas não que a do Vasco já não tenha arrumado, né? Então, cara, eu comparo esse momento do Santos muito com o momento do Vasco, sabe? Mas não esse momento atual. Momentos atrás do Vasco, quando o Vasco era 100% associativo, onde a gente tinha um presidente, que, cara, muitos presidentes que passaram, todos os presidentes, aliás, que passaram nos últimos tempos pelo Vasco não gostavam, onde muitas das coisas que o Santos fez essa semana, o Vasco também fazia, só que na época do Vasco não dava certo. Com o Santos deu certo, sabe? Então algumas picuinhas que me irritam demais, cara. E é o seguinte, falando sobre comparar, cara, o Santos continuar nessa vibe, cara, nessa pegada, vai ser isso, cara. Todos os anos brigando para não cair, sabe? Entrando nessas coisas pequenas. Então é complicado. Pode ser choradeira minha? Pode ser, mas é observações que eu faço, cara, em relação ao que eu vi durante essa semana toda, né? Foi uma semana muito desgastante, eu tentando pegar o que o Santos estava fazendo, o que o Vasco estava fazendo também. A preparação do Vasco para essa semana foi normal, mas a preparação do Santos foi muito mais além, né? Envolveu até bicho, os jogadores devem estar felizes, né, do Santos, mas faz parte, o Santos ganhou na bola e é isso, é só umas observações que eu fiz, que eu acho que isso extrapola um pouquinho o futebol, sabe, deixa ali a gente resolver dentro de campo. Agora falando um pouquinho sobre o Vasco, vou tentar ser o mais rápido possível também, cara. O Vasco que perdeu hoje, que mereceu perder contra o América Mineiro. Eu acho que contra o América Mineiro a gente ganhou muito pela expulsão, né, do zagueiro do América Mineiro, o Maidana, e o Vasco não fez uma partida boa contra o América Mineiro, nem quando tava com um a mais. Hoje contra o Santos, principalmente quando a gente tomou o segundo gol, o Vasco desapareceu. É preocupante também. De lá até o final do jogo, o Vasco desapareceu. Talvez a gente possa se agarrar um pouco no primeiro tempo do Vasco. Ali até o momento que a gente conseguiu empatar o jogo contra o Santos. Eu acho que o Vasco estava jogando muito bem. Eu acho que, cara, se o Vasco continuar jogando daquela maneira, a gente pode sim ter esperanças das vitórias voltarem. Sim, o Vasco tá vindo de bons resultados, a gente tá vindo de 3 vitórias, eu não acho que seja nada desesperador. Mas o futebol, a gente teve poucos momentos de bom futebol do Vasco. Nesses últimos jogos, nesses 2 últimos jogos, né? A gente teve poucos momentos de bom futebol do Vasco. Então, eu acho que tá na hora do Vasco arregaçar as mangas e o Vasco voltar, né,
a trazer, tipo, alegria pra gente dentro de campo. Porque, cara, quando o time joga com alegria, quando o time tem um bom futebol, automaticamente o resultado vem. E o Vasco até conseguiu fazer isso, né? Mas eu acho que o mental do Vasco hoje foi muito embora ali naquele apagão que a gente teve, né? Onde saiu o segundo gol do Santos. Logo após veio o terceiro gol, então isso eu acho que mostra muito o apagão que o Vasco teve. Tranquilo? Galera, eu vou passar um pouquinho pra vocês pelos lances do jogo, eu tenho umas observações também. E vamos lá, né? O Vasco, cara, começou o jogo muito bem, aí é o que eu falo pra vocês, talvez a gente possa se agarrar nesse primeiro tempo do time, talvez isso possa dar uma motivação pra gente pro próximo jogo contra o São Paulo, né? O Vasco começou muito bem, mas infelizmente teve um pênalti ali, cara, que eu achei, tipo, cara, no meu ponto de vista não era pra ser marcado. Algumas pessoas falaram que o comentarista lá também, que achou que tinha sido pênalti, mas eu não achei, sinceramente, mas foi mais uma imprudência do Puma Rodrigues, né? O lateral direito do Vasco que eu acho extremamente fraco, cara, extremamente fraco. E logo de cara ali, né, saiu o gol do Santos, né? Gol de pênalti do Marcos Leonardo. E aí continuou o jogo rolando, o Vasco continuou com a cabeça no lugar, isso eu achei positivo, a gente continuou com a cabeça no lugar, e saiu o gol do Vasco ali num contra-ataque, né? Com o Gabriel Peck, e saiu o gol do Verratti. Após esse segundo gol, é o segundo gol do jogo, né? No caso, o empate do Vasco, a partir dali acabou, cara. O Vasco acabou mentalmente, não sei o que aconteceu, um apagão. Aos 45 minutos saiu o gol do Santos, né? O Santos, cara, o Santos é um time que ele aproveita muito as brechas do seu adversário. Sabe? É um time que até dentro de casa ele espera o adversário vir e aproveita os espaços. Aproveita os espaços e aproveita muitas faltas e os escanteios também. E não foi diferente hoje, né? O segundo gol do Santos foi ali de escanteio. Um gol muito parecido com o Santos fez com o Bahia, né? Só que tinha sido o Joaquim que deu a casquinha. Hoje foi o Dodô, deu uma casquinha pra trás e foi o gol do Thomas Rincon. Logo após, cara, 2 minutos após, uma falha ali no meu campo, que o Zé Gabriel hoje falhou, né? O Zé Gabriel que a gente vem elogiando bastante nos últimos jogos, mas hoje ele falhou. E infelizmente ali no contra-ataque saiu um gol bem bonito, né? Do Marcos Leonardo, o atacante do Santos. A gente vai pro segundo tempo, né? Logo ali no começo teve um gol anulado do Santos. E o Santos estava jogando do jeito que ele gosta, né? Tava 3-1 no placar e o Santos já tava jogando no contra-ataque com 0-0. Ganhando de 3-1, filhão, a faca e o queijo na mão. E aí tem a confusão, né? Os 9 minutos do segundo tempo, infelizmente, cara, o Soteldo, cara, eu não sei o que esses jogadores têm na cabeça. Ele sabe que a torcida do Santos é uma torcida muito agressiva, ele sabe que é um jogo tenso para as duas equipes e o cara me faz esse tipo de coisa, cara. Soteldo, a gente não tá mais em 1990 não, de Pedrinho, o Pedrinho do Vasco fazia embaixadinhas no meio campo, não, cara. A gente tá em 2023, onde existe um futebol profissional, cara. Futebol profissional. Talvez seja por causa disso que o Soteldo nunca tenha jogado numa Europa da vida, né, cara? Então arrumou toda aquela confusão ali, cara. Eu achei ridículo. Inclusive a gente teve a expulsão, né, do Medel e do Lucas Lima pelo Santos. Uma confusão ali que o Sebastião Ferreira foi pra cima do Soteldo, onde eu acho que ele não deveria ter sido expulso. Muita gente falando, é pra ter expulsado o Sebastião Ferreira. Eu não acho que era pra ter sido expulso. Mas ali naquele momento, cara, o Vasco já estava já muito psicológico. Esquece. Com toda a confusão, com os 2 gols que tomou depois do apagão, o Vasco ele estava morto, cumprindo tabela, cara. Eu juro pra vocês, eu tava assistindo o jogo na sala, eu tava tipo, vamos ver o que dá aqui, sabe? E logo, ali depois dos 29 minutos, né, saiu o 4º gol do Santos num contra-ataque, gol do Soteldo, cara. Então, cara, eu resumo pra vocês o que eu tinha falado agora há pouco. Acho que o jogo do Vasco é muito isso, cara. O jogo do Vasco foi muito isso hoje. A gente tem um primeiro tempo ali que o Vasco... até mais ou menos a metade do primeiro tempo o Vasco atuou muito bem, fez uma ótima partida, mas, cara, após ali a gente tomar o segundo gol do Santos, acabou. Eu tenho destaques aqui também pra vocês, que eu separei aqui, como eu tinha dito, né, o Santos joga muito no erro do Vasco. O time do Santos, eu até escrevi aqui, o time do Santos é muito ruim, ali nesse momento que o Vasco tava jogando bem, cara, eu falei, cara, o Vasco vai vencer hoje. Não é possível. Só que, cara, agora eu venho por uma parte que eu tinha comentado essa semana. Eu acho que o psicológico do Vasco, cara, ele não conseguiu resistir até o final do jogo, cara. Entendeu? Quando tomou aquele segundo gol do escanteio que eu comentei pra vocês do Dodô, acho que a partir dali, cara, o trabalho mental foi embora. Foi embora. O Vasco não conseguiu mais ficar gelado dentro da partida, cara. Eu acho que isso caracteriza muito. É um time que tá em montagem ainda, cara. Apesar de estar jogando boas partidas, acho que o time do Ramon Dias ainda está se estruturando, sabe? Então, talvez um time desse, cara, com 1 ano de trabalho, talvez aguentaria ter esse mental blindado até o final do jogo e venceria o Santos. Mas hoje não aguentou, né? Pela pressão toda da partida. Não tô passando pano, eu acho que o Vasco errou demais hoje. O Vasco, eu não tô falando, o Vasco perdeu. Não, o Vasco errou porque foram falhas. Foram falhas técnicas e táticas. E faz parte do futebol, né? O Vasco toma muitos gols no final do jogo. Essa é uma observação que até o comentarista fez, né? Que o Vasco nesse Campeonato Brasileiro sempre toma muitos gols ali
a partir dos 40 minutos pra frente, né, do primeiro tempo, sempre no finalzinho do jogo, né. E um destaque que eu faço também é sobre os jogadores, né, cara. O Puma Rodrigues é um jogador extremamente fraco. Se pá, cara, a gente tem que ter, talvez, voltar o Robson Bambu, não sei, cara. Porque, cara, o Puma não dá, cara. O Puma é um jogador muito fraco, muito fraco. E o Sebastião Ferreira é outro, cara. Teve 2 oportunidades claras hoje de fazer gol, de escanteios ali, ou de cruzamentos durante o jogo, mas não conseguia executar, cara. Não conseguia. Então, cara, Sebastião Ferreira é outro. Paia também, cara. Decepção total com o Paia, cara. Paia não vem conseguindo jogar bem. E, cara, o jogo de hoje, galera, eu acho que é o seguinte. Cabeça fria, vamos aguardar que eu acho que o jogo contra o São Paulo a gente vai ter muito mais respostas. Esse jogo contra o São Paulo vai ser a resposta definitiva. Se o Vasco está no momento oscilando ou se o Vasco realmente está no momento totalmente queda, cara. Notícia positiva, né? Que o Paulinho Paula não tomou o 3º cartão amarelo, ele joga contra o São Paulo. O time do São Paulo que vem pro Rio de Janeiro sem o Rafinha, que tá suspenso, venceu o atacante deles, o Caleri, e o zagueiro deles também, cara, Peralta, né? Um negócio assim. O zagueiro, então, 3 desfalques aí pro time de São Paulo. Mesmo assim, vai ser um time muito, muito forte. Mas eu acho que esse jogo vai responder muita coisa pra gente, galera. Esse jogo vai responder muita coisa pra gente. E aquilo, cara. Hoje a gente perdeu, mas a gente conseguiu ganhar do América Mineiro, cara. Sabe? Talvez o América Mineiro era um jogo pra gente perder também. A gente poderia estar aqui chorando porque a gente tava vindo de 2 derrotas seguidas. Mas eu acho que a vitória contra o América Mineiro deu uma tranquilizada pra gente. E o que resta agora pro Vascaína torcer pro Botafogo amanhã, né? Ganhar do Goiás pra gente continuar fora de rebaixamento. Então, eu repito pra vocês, o Santos mereceu ganhar esse jogo de hoje, mas eu não gostei de todas essas picuinhas, né? Essas coisas que envolveram o jogo de hoje, cara. Coisas que a gente só vê aqui no futebol sul-americano, né? Onde é o futebol que tem o seu profissionalismo, mas ainda é muito amador. É muito amador. Tem coisas que são bizarras e eu, como vascaíno, Fábio, eu hoje olho pro Santos de uma maneira diferente. Depois de tudo que eu vi acontecer essa semana, eu pesquisei muita coisa, fui atrás de muita coisa e tem coisas que não me agradaram. Eu acho que hoje eu consigo entender o porquê o Santos nos últimos anos sempre está brigando pra não cair. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo e cabeça fria, rapaziada. Cabeça fria que é futebol e faz parte. Bola pra frente. Tamo junto, galera. É nóis.